Eu não sei, de fato, até onde vocês me ouviram. Eu escuto perfeitamente. Sim, Sim. antes de fechar o som, né? Eu comecei, então, vou começar do início. Eu sou Karine Morgan, sou professora do curso de Pedagogia aqui da Faculdade Unileia, e vim hoje falar com vocês um pouquinho sobre a profissão do dia. Hoje é Dia Nacional do Pedagogo, é a minha profissão com muito orgulho, né? E será a profissão de, acho que todos vocês, ou muitos de vocês. Não sei se História também está aqui, não sei se outras licenciaturas também estão presentes hoje nesse encontro. Mas eu não podia vir sozinha, né? Eu não vim sozinha de jeito nenhum. Eu trouxe um timaço de profissionais, profissionais competentes, profissionais que têm atuações diversas no campo da pedagogia e que vão dividir com a gente essa noite experiências interessantes, experiências que a gente não tinha pensado antes, experiências inovadoras dentro do campo. Mas a gente não podia, de jeito nenhum, começar essa noite sem falar de alguém que, embora não fosse pedagogo, né, pedagogo de formação, ilumina a prática dos pedagogos todos os dias. Então, eu vou passar a palavra para a professora Denise, que fez um trabalho lindo com os estudantes. É uma demonstração daquilo que a pedagogia tem potência para fazer, e aborda um teórico tão importante para a nossa educação brasileira. Denise, então, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa noite, vocês me escutam bem? Boa noite, sim. Eu sou a professora Denise Amorim, sou professora do curso de Pedagogia, a gente vai ter bastante tempo para conversar um pouquinho aí ao longo do nosso encontro, mas a gente queria abrir esse encontro apresentando para vocês uma atividade de um grupo de alunos de Projetos e Práticas 3, que foi desenvolvida recentemente, a disciplina ainda está em curso. A disciplina de Projetos e Práticas 3, ela foca na educação social, educação como prática social, né? E tem como objetivo pensar, né, como construir atividades pedagógicas, né, que desenvolvam um vínculo, né, e um fortalecimento individual e coletivo para trabalhar com pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. E aí nós recebemos um vídeo e ficamos muito felizes. Inicialmente, eu e a Luciana, eu compartilhei com a Luciana, coordenadora do curso de Pedagogia, e nós, inicialmente não estava programado, mas nós conversamos com a Karine, que é a nossa mediadora, e decidimos compartilhar com vocês uma parte desse vídeo, desse trabalho desenvolvido com esses alunos, né, que tem um olhar para o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e traz algumas reflexões desses alunos, né? Nós vamos ter vários trabalhos desenvolvidos nesse mesmo formato ao longo do curso, mas nós estamos trazendo esse como um exemplo de uma prática desenvolvida. Nós não vamos conseguir, por uma questão de tempo, passar todo o vídeo, mas vamos passar uma parte do vídeo, e quando eu finalizar, eu vou chamar a aluna Elaine, que é aluna do curso de Pedagogia, e ela vai falar aí rapidamente para vocês sobre essa experiência, ok? Eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo, eu vou pausar num determinado momento, porque a gente não vai conseguir passar o vídeo inteiro, mas eu vou pausar num determinado momento e depois eu retorno. Vamos lá. Só um minuto. Eu vou pedir para que vocês usem o fone ou aumentem o volume de vocês aí para que vocês possam ouvir essa parte do vídeo que eu vou apresentar para vocês.
Eu vou pausar aqui, a gente não vai conseguir ver todo o vídeo, então eu vou entrar num depoimento de uma das colegas de vocês, que é uma parte do vídeo aqui. Vou retomar. É necessário que haja uma ressignificação do papel do professor e também do aluno. Do professor enquanto detentor absoluto dos saberes, ele precisa ter o seu papel ressignificado. Isso não significa uma desvalorização, pelo contrário. Isso significa realmente trazer o professor para o contexto para o qual ele foi formado, que é realmente de ser um educador em todos os sentidos. E na nossa formação, a primeira coisa que nós aprendemos é a finalidade da educação, que é justamente esse desenvolvimento integral do indivíduo. E a ressignificação do aluno, porque esse aluno, quando ele tem acesso a uma educação sensível, a um olhar sensível, onde o professor ele passa de detentor absoluto, do tutor absoluto do conhecimento, para esse mediador, né, que vai ser mediatizado nessa relação aluno-professor, esse aluno ele se torna sensível. Ele começa a viver um processo de sensibilização, onde ocorre a proximidade dele a esse professor, porque ele reconhece as ações educativas praticadas por esse profissional, que já não é mais simplesmente o protagonista da história do processo de ensino-aprendizagem. Ele passa a ser ator com esse aluno. Acontece um processo de humanização de ambos os mundos, onde um se aproxima do outro. A fala do professor ela se torna muito mais apreciada por esse aluno, e também a fala do aluno ela se torna mais suscetível ao professor. E isso é uma relação que se estabelece através das práticas educativas voltadas não somente para a detenção de conhecimento ou depósito de conhecimentos no aluno, mas não, através do compartilhamento das informações. Isso é uma troca de experiências que devem ser consideradas parte desse processo educacional. É necessário que possamos nos apropriar desse papel de mediadores, de educadores sociais, de transformadores da realidade de alguém. Bom, eu estou parando meu compartilhamento agora, e eu queria convidar a aluna Elaine, né, participante desse grupo, para estar aqui conosco e conversar um pouco, né, enquanto pedagoga em formação. Gente, desculpa, eu estou falando com vocês com o microfone fechado. Perdão. Eu queria agora convidar a aluna Elaine, que é parte desse grupo, que desenvolveu esse trabalho. A gente depois vai disponibilizar o vídeo para vocês, se o grupo permitir. Queria convidar a Elaine para conversar um pouco com a gente, alguns minutinhos sobre esse processo. Elaine, enquanto pedagoga em formação, né, para dialogar um pouquinho conosco sobre isso. Queria aproveitar e pedir para os demais, se for possível, para a gente ter uma experiência mais rica, para manter seus microfones e suas câmeras desligadas por enquanto. A gente vai ter um momento aí que a gente vai abrir, mas se for possível, eu queria pedir para que vocês desligassem câmeras e microfones nesse momento inicial. Obrigada, Elaine. É com você, 5 minutinhos aí no máximo de fala. Elaine, você está com o seu áudio desligado. Está fechado. Desculpa. Bem, deixa eu começar. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando desse encontro. Em nome de todo o meu grupo, né? O nosso grupo, ele criou um nome, e é o grupo Conta Comigo, né? Nós somos 5 componentes.
Nós temos o Cláudio, a Josiane, a Giane e temos a Simone também como participante do nosso grupo. E eu fiquei assim eu fui extremamente impactada por essa temática da educação social dentro de projetos e práticas. Eu acredito que, no modo geral, todo mundo, de certa forma, porque essa temática ela traz um novo olhar para nós educadores, né? Para nós pedagogos em formação. E falar sobre Freire é algo realmente que é emocionante demais. Eu posso, assim, no geral, falar que ler a Pedagogia do Oprimido mais uma vez me fez me apaixonar pela educação novamente. E é muito rica a experiência. E o cunho social que Freire traz dentro da Pedagogia do Oprimido, ela nos mostra realmente a verdadeira essência, a verdadeira finalidade da educação, que é o desenvolvimento completo do ser, né? E dentro desse contexto, a temática da educação social, ela traz tudo aquilo que nós, enquanto pedagogos, formados ou não, precisamos desenvolver. Esse olhar sensível para o outro, essa forma de querer fazer, de querer transformar, porque a gente sabe que ao longo da nossa caminhada, muitas vezes, a gente perde o brilho no olho. Mas isso pode ser resgatado, porque essa é a nossa finalidade, é realmente acreditar, é realmente se mover. As pessoas costumam dizer assim que brasileiro não desiste nunca, né? Brasileiro, pedagogo, é surreal. Então, assim, é um exercício contínuo. A educação ela é um exercício contínuo de você buscar realmente a transformação da realidade na qual nós estamos inseridos. E nós tivemos algumas dificuldades ao longo do percurso, o que é curadoria digital. Meu Deus! O que são, meu Deus, essas ferramentas todas? E nós sabemos que muitas pessoas tiveram várias dificuldades, nós tivemos as nossas, mas, assim, nós nos apoiamos um no outro. Então, assim, a educação social, na verdade, ela começou dentro do nosso grupo. Ela começou nesse olhar de ver a dificuldade que um tinha, tentar se apoiar, potencializar as qualidades do outro, e assim nós chegamos aqui, com esse trabalho, que eu considero, assim, o nosso filho, né? Nós aprendemos muito, são experiências que nós vamos levar para o resto da nossa vida enquanto profissionais. Eu acredito também, hoje, eu tive até uma fala falando com a Denise, né, com a professora Denise, sobre isso, como seria bom e necessário que houvesse informações continuadas. O microfone dela saiu, gente. Seu áudio foi desativado. Oi. Voltou. Oi. Eu não sei onde eu parei. Mas, enfim, eu vou continuar, tá? Eu falava aqui que, ao longo do tempo, da nossa prática, a gente perde esse brilho no olho. E eu falava com a professora Denise sobre a necessidade de uma formação continuada nesse sentido, porque é necessário se apaixonar pela educação todos os dias. Nós precisamos ter esse olhar social para o discente, para o aluno, seja ele de espaço formal ou informal, porque a função do pedagogo ela não se restringe a limites físicos ou geográficos, não é isso. Vai muito além. E quando nós paramos para pensar dessa forma, é aí que entra realmente assim, o grande boom. Nós podemos transformar o mundo. Isso não é brincadeira. Isso não é algo que alguém inventou. Porque eu gosto muito da fala de Freire quando ele diz que as pessoas transformam o mundo, né? Isso é real. E essa transformação ela só se dá quando eu, enquanto pedagogo, eu consigo resgatar valores que foram perdidos dentro desse ser. Então, assim, eu sou apaixonada pela educação.
apaixonadíssima, me apaixono todos os dias. E o olhar de Freire é algo assim emocionante demais. O grupo todo ficou profundamente impactado, e eu tenho certeza que, de forma assim pontualíssima, a nossa prática enquanto profissionais formados será diferenciada por conta desse olhar que a faculdade nos permite trazer através da disciplina, que é algo assim, eu tenho experiências acadêmicas fora da faculdade, né, fora da Unileia, e eu vejo que não tem esse cunho social, não tem essa sensibilidade de trazer realmente um olhar sensível, né, para dentro da educação. Eu me sinto assim muito feliz mesmo de fazer parte desse encontro hoje. Eu deixo registrado aqui o nosso agradecimento em nome de todo o grupo. O grupo conta comigo, né? Os meus amigos de estudo, de madrugada, onde fizemos os nossos encontros. E eu quero agradecer a todos os presentes, a nossa tutora Denise, pelo carinho em tão brilhantemente assim, disponibilizar esse tipo de atividade para a gente. O pessoal que teve dificuldade com a parte tecnológica, gente, não desista. Nós somos, assim, seres muito possíveis de tudo. A gente tem que realmente acreditar em si. E, para fechar fechar a minha fala, eu deixo uma citação de Freire, aonde ele diz que movo-me primeiro como gente, para depois me mover como educador. E eu gosto muito, muito dessa fala, porque antes de sermos educadores, nós somos pessoas. E antes das pessoas a quem vamos ser os mediadores de conhecimento um dia, serem os mediados, eles também são pessoas. É impossível desconsiderar isso. E eu deixo aqui o meu obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Elaine, muito obrigada. Eu que agradeço aí pelo trabalho que vocês desenvolveram. Parabenizo o grupo pelo trabalho. Temos aí um segundo momento, né, desse trabalho a ser realizado, a etapa 2. Espero que o mesmo brilhantismo dessa primeira e que seja um incentivo para os demais colegas. Parabéns, parabéns, é isso que a gente espera de pedagogos em formação como vocês. Eu vou retomar a palavra para a professora Karine, que está mediando, para ela dar continuidade ao nosso encontro. Obrigada e boa noite para os que chegaram agora. Parabéns, Denise, parabéns, Elaine, a todo o grupo, todos os estudantes que participaram. E é exatamente nessa perspectiva freiriana que a gente começa essa noite, né? Nessa perspectiva de dialogicidade, né? Nesse diálogo entre nós, nessa troca de experiência tão importante. Mas antes ainda de apresentar as estrelas pedagogas que eu prometi para vocês lá no início da nossa conversa, antes, então, de apresentar as criaturas, ou seja, as pedagogas, eu quero apresentar primeiro o criador, ou seja, o curso de pedagogia. Eu tenho uma curiosidade, vou perguntar aqui para vocês. Algum de vocês aqui presentes sabe a história do curso de pedagogia? Alguém sabe quando o curso de pedagogia surge? Qual é a identidade do curso de pedagogia ao longo dos anos? Coloca aqui no chat, só para eu ter certeza se a minha intuição estava certa. Porque até muito pouco tempo atrás, eu também não sabia. Então, antes de chamar as criaturas, né, criadas pelo curso de pedagogia, eu vou contar rapidinho, prometo que vai ser rápido, um pouquinho da história desse curso. O curso de pedagogia ele surge em 1939. Para vocês terem ideia assim, de período, mais ou menos, o Ministério da Educação e Saúde Pública, né, que o Ministério da Educação surge como Ministério da Educação e Saúde Pública, é de 1930. Em 1939,
há uma fusão de duas outras faculdades, a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Educação. E essas duas faculdades juntas, fundidas, né, formam a Faculdade Nacional de Filosofia, divididinha em 4 seções, que era Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. Então, o curso de Pedagogia, ele surge como uma seção da Faculdade Nacional de Educação. Mas, olha, o curso de Pedagogia surge muito diferente do que ele é hoje em dia. Ele surge com uma coisa que ficou famosíssima na época e durante muitos anos, que era o tal do 3+1. O que era o 3+1? 3 anos de bacharelado e mais 1 ano de licenciatura. E os 3 anos de bacharelado te formava bacharel em pedagogia. E aí você tinha possibilidade de atuar em atividades de educação não docentes. Então, orientação, administração, supervisão. A faculdade de pedagogia, ela formava o técnico em educação e não o professor. Esse que era a licenciatura, formava o professor, mas não formava o professor nem da educação infantil, que nesse período não era nem relevante, e nem da educação, e nem dos primeiros anos do ensino fundamental, como forma hoje. Formava professores para dar aula para o ensino médio, naquelas disciplinas pedagógicas de formação de professores. Esses, sim, saídos dos cursos normais, egressos dos cursos normais, é que iriam dar aula para esse primeiro segmento do ensino fundamental. E assim foi até 1941, que acabou o 3+1, mas a Faculdade de Pedagogia continuou com essa tendência a supervalorizar o técnico em educação, mas que houvesse uma docência ali, escondidinha no meio do currículo. Esse técnico em educação, essa identidade do curso de pedagogia como técnico e não como docente, ela continua nesse imbróglio em várias legislações seguintes, definindo durante a ditadura civil-militar que então era isso. O pedagogo seria o técnico em educação e também poderia dar aula nas disciplinas pedagógicas do ensino médio na formação de professores, do ensino médio na modalidade normal. Qual era o problema disso? Era essa dicotomia, esse currículo fragmentado, essa divisão entre a concepção do trabalho pedagógico, aquele que pensa o trabalho pedagógico, aquele que concebe, que tem as ideias, que coloca no papel, portanto, um trabalho intelectual, e o trabalho braçal do professor, que é aquele que executa o trabalho pedagógico. Essa divisão traz um empobrecimento para a potência do pedagogo, que só foi começar a ser discutida e se fortalecer enquanto ideia lá para os anos 80, consolidado mesmo só nos anos 90 e depois da LDB. A nossa, de hoje, a de 1996. E aí sim, surge a concepção do curso de pedagogia enquanto, tendo como base, desculpem, a docência. A base do curso de pedagogia é formar o professor. O professor que pode ser administrador, sim. Que pode ser orientador, sim. Mas a docência como base, como princípio. E isso na resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação de 2015, isso é posto de uma forma muito carinhosa, de dar um soprinho no coração da gente, pelo nosso querido Luiz Fernandes Dourado, que foi o relator desse parecer, que traz exatamente essa interlocução
indissociável entre o trabalho técnico e o trabalho docente, propriamente dito, do interior da escola, trazendo a ideia do profissional polivalente, sem essa fragmentação, sem essa divisão entre o trabalho técnico e profissional. Hoje, desculpe, o trabalho técnico e o trabalho braçal, docente, propriamente dito. Hoje a gente está em risco, porque a gente tem legislações aí que estão sendo aprovadas, inclusive a resolução também número 2 do Conselho Nacional de Educação, só que de 2019, e a discussão de uma base nacional comum para a formação de professores, que pressiona para um retrocesso no que a gente conquistou, né? No que a gente, a duras penas, desde a década de 80, tem cultivado enquanto princípio e identidade do curso de pedagogia. Mas isso é um papo longo, longuíssimo, que não vai dar tempo da gente tratar hoje aqui. Agora que eu apresentei o criador, que é esse curso de pedagogia... só um comentário. No meio desse percurso histórico, teve uma época que a pedagogia era por habilitação. E eu sou dessa época das habilitações. Acredito que tem gente aí que vem agora que também é. Eu vou apresentar as criaturas. Hoje eu trouxe pedagogas, são todas pedagogas, todas professoras aqui da Faculdade Unileia. E... Espera aí que eu me perdi nas minhas perguntinhas aqui, gente. Achei. E eu vou apresentá-las para vocês muito rapidamente, porque eu quero que elas se apresentem com as suas próprias vozes, com as suas próprias imagens, para vocês se apaixonarem por elas também. Bom, eu vou chamar agora a professora Marcela Guedes, que é pedagoga por escolha, né? Professora aqui da Unileia e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já passou por várias experiências interessantes aí e vai contar para a gente daqui a pouquinho. A professora Fernanda Matos, que é uma pedagoga tardia, né? A pedagogia veio na vida dela depois, que bom, né? Ela foi cooptada para a pedagogia a partir das ciências sociais. Vou chamar também a professora Denise, que já esteve com vocês aqui agora há pouco, né? Que veio para a pedagogia por acaso, e ela vai contar por quê. E a professora Thalita, que é minha gêmea de formação, que também fez curso normal, também no Carmela Dutra, que é uma escola super tradicional aqui do Rio de Janeiro, que forma normalistas. Também fez faculdade na UFRJ, igualzinha a mim, e também é professora da rede pública municipal. E eu vou chamar essa gente toda, porque a gente pensa a pedagogia hoje só como docência, muitas vezes, ou como um diretor de escola, mas tem pedagogo no hospital, tem pedagogo na empresa, tem pedagogo nas organizações não sociais, tem pedagogo pensando um monte de projeto bacana por aí. Então, eu vou trazer hoje uma gama de experiências lindas, mas eu queria começar pedindo para a Marcela contar para a gente como é que a pedagogia entrou na vida dela, assim, né? Quando a pedagogia começa a fazer sentido no seu percurso. Eu quero agradecer, desejar uma boa noite para a Karine, para todas as professoras presentes e para todos esses queridos alunos e alunas que estão conosco essa noite. Agradecer o convite de estar compartilhando com vocês essa experiência formativa de 20 anos na pedagogia. Então, eu, professora Marcela, começo a minha trajetória na pedagogia. Comecei a minha trajetória na pedagogia há 20 anos. Então, em 2001, eu comecei cursando o curso de pedagogia da UFRJ, assim como as professoras Thalita e a professora Karine também. Esse foi o pontapé inicial para essa paixão da pedagogia. E, assim,
são 20 anos de trabalho intenso, de muito estudo, e sempre nessa perspectiva freiriana, que a gente começou, né, falando de Paulo Freire. Então, a minha prática pedagógica é embasada em Paulo Freire. Então, na graduação eu comecei em 2001, depois eu fiz o mestrado em educação, depois eu fiz o doutorado em educação, e fiz também uma pós-graduação em pedagogia empresarial. Hoje eu trabalho com vocês na Unileia, também trabalho como professora na UERJ, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a UERJ, que fica em Duque de Caxias. Lá nós temos 3 cursos, Pedagogia, Geografia e História. E também sou professora da Educação Básica, do Ensino Médio, de formação de professores na Rede Estadual do Rio de Janeiro. Mas eu também já trabalhei como coordenadora pedagógica em um município aqui do estado do Rio de Janeiro, o município de São Gonçalo, perto de Niterói, e foi uma experiência gratificante também. Então, eu já passei por essas experiências, já trabalhei também com políticas públicas em educação. Então, o que a Karine está chamando a atenção da questão do pedagogo ter essas múltiplas possibilidades de atuação, isso de fato é real. Já trabalhei em política pública, já trabalhei também em projetos de educação à distância, e o que me permitiu estar com vocês, né? Só que tudo na vida são escolhas. Então, assim, o que a gente vai comentar aqui é para incentivar vocês. Eu sei que muitos já têm uma graduação, aí vêm em busca da segunda graduação, né? Vêm em busca da segunda graduação na pedagogia. Outros já têm a experiência de estarem procurando a pedagogia enquanto primeira graduação. Então, conselho, vivam essa experiência a partir do que vocês estão neste momento. É difícil, sim, vocês vão chorar, vocês vão ficar em dúvida, vocês vão ficar angustiadas, totalmente. E é essa trajetória de escolhas, de erros, de acertos, que a gente vai construindo essa linda caminhada. Então, assim, eu quase fui pedagoga. Por quê? Estou falando de escolha, eu tive que escolher. Quando eu fiz a seleção para o doutorado, isso em 2009, para começar em 2010, naquela mesma época, eu estava fazendo um concurso para a Infraero. Então, eu estava me preparando para casar, eu estava me preparando para esse doutorado e estava em busca dessa minha estabilidade profissional. Só que, quando eu fiz o concurso, eu não imaginava passar para o concurso, né? Eu tinha feito uma pós-graduação em pedagogia empresarial e eu tive que optar quando recebi o telegrama, porque eu estava assim, meu Deus, eu estava numa escolha entre fazer um doutorado ou já ir para uma empresa bem conceituada, dentro do que eu estava buscando, né, dentro da pedagogia empresarial. E fiz a escolha. Então, eu não tenho essa experiência na pedagogia empresarial porque eu escolhi continuar na minha carreira acadêmica, não me arrependo. Mas eu trago isso para vocês entenderem que essa vida profissional é de escolha. São momentos que vocês vão ter que escolher. E foi muito lindo, porque ao continuar nessa minha trajetória, quando eu dei aula na AVM, no curso de pedagogia também, uma instituição aqui no Rio de Janeiro, à distância, mas a gente tinha aulas presenciais, eu pude fazer algo que foi muito encantador para mim, que eu dei aula para a minha mãe, por exemplo. Então, foi lindo, né? Enquanto eu, professora, dando aula para minha mãe e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Eu já vou fechar a minha fala, né, nessa pergunta inicial. São caminhos, não são caminhos fáceis, são caminhos
que necessitam de escolhas. E é isso, cada um de nós tem que construir essa trajetória da melhor forma possível dentro desse espírito da pedagogia ser uma pedagogia dialógica e que possibilite essas atuações em diversas áreas. Então, é isso. Obrigada, Marcela. Vou chamar agora professora Thalita. E você, quando que a pedagogia entrou para a sua vida? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a pedagogia, esse curso, esse campo do conhecimento pelo qual eu tenho um carinho muito especial. Quero saudar as colegas pedagogas que estão comigo dividindo essa roda e ressaltar, né, a força do feminino. Por muito tempo foi considerado, até às vezes aparece na literatura como uma fragilidade da docência, do magistério, essa presença do feminino, mas eu considero uma força. E, para mim, estar com mulheres hoje discutindo a pedagogia é muito representativo e muito importante. Quero saudar todos vocês que estão conosco, futuros pedagogos, e os colegas de outras licenciaturas que aceitaram o convite de estar com a gente conversando sobre a pedagogia, né? Eu acho importante, eu não podia começar sem falar com vocês essas coisas. Bom, como que meu caminho se encontra com a pedagogia? A Karine já entregou alguns spoilers, né? Porque a nossa trajetória é muito parecida. Nós somos irmãs gêmeas, separadas na maternidade, né? E tivemos vidas paralelas super parecidas. Bom, eu estudei na Escola Normal Camila Dutra, uma escola pública estadual, né, do Rio de Janeiro, uma escola de referência. O ano que eu entrei foi o primeiro posterior ao fim do exame admissional, né, para vocês terem uma noção de que tipo de colégio que era. O ano anterior você tinha que fazer uma prova para entrar. O ano que eu entrei já era inscrição por telefone, não precisava mais da prova. E era super longe da minha casa, eu tinha que acordar muito cedo, pegar condução. Eu tinha uma relação assim com o magistério, com o curso normal, que foi um pouco difícil por essas questões assim contingenciais. Moradora da Baixada Fluminense, que é região do subúrbio do Rio de Janeiro, região de periferia. Então, praticamente situação de vulnerabilidade. Eu entro na docência, eu entro no magistério, primeiro por uma identificação com a profissão. Eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de participar de processos de aprender. Já vivia experiências em contexto de trabalho informal desde muito novinha, com o que a gente chama aqui no Rio de explicadora, não sei como vocês chamam nos outros estados, né, que é aquelas pessoas que recebem crianças, adolescentes em suas casas e dão reforço escolar. Então eu tinha essa experiência, eu mesma fazendo ou eu ajudando alguém que fazia, então eu já me identificava com a profissão. E além disso, tinha uma questão que era a entrada no mercado de trabalho. A docência, isso já virou até um senso comum, ela é de uma entrada fácil no mercado de trabalho. Então, para mim, o curso normal, ele representava isso. Se eu fizesse o normal, e com 17, 18 anos, eu já teria ali uma profissão e ia poder fazer concurso público e tudo. Não precisaria esperar, né, terminar a formação geral para entrar numa universidade. Se eu já queria ser professora, lá fui eu para o normal. E foi exatamente o que aconteceu. No meu último ano do normal, abri o concurso para uma rede municipal também da Baixada Fluminense, subúrbio do Rio de Janeiro, mas que naquele período era muito bem vista. E abriu, no caso, abriu não, né? Sempre tinha, né, o vestibular. Eu sou da época do vestibular. Não sou da época das habilitações, mas sou da época do vestibular. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou começar a estudar para o vestibular. E estava lá estudando para o vestibular, cursinho popular, pré-vestibular social. Também não sei se tem algum outro nome em outro estado. Aqui no Rio a gente chama de pré-vestibular social, que é gratuito. O meu, no caso, inclusive, era já da UFRJ. Eram estudantes da UFRJ que ofereciam esses cursos pré-vestibulares gratuitamente nos finais de semana. Então, lá ia eu estudar sábado o dia inteiro, porque era de graça, lá ia eu.
E aí, no meio do caminho, surge o concurso público e pro município que eu falei, né, para ser professora. Eu falei, bom, olha a minha mente. Falei, bem, eu vou parar de estudar para faculdade, né, e vou estudar para o concurso, porque se eu passar no concurso, eu vou poder me manter na faculdade. Mas se eu passar só na faculdade, como é que eu vou me manter lá dentro, né? E aí, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de fé, então, para mim, Deus estava nisso daí, eu entrei nos dois. E assim começa o meu encontro com a pedagogia. Por que eu escolhi a pedagogia no vestibular? Porque eu sabia que eu queria continuar trabalhando com a docência. E eu queria continuar trabalhando com séries iniciais, queria continuar trabalhando com a educação infantil e já tinha ali a ideia de trabalhar com formação de professores. Por isso eu escolhi a pedagogia. Eu podia ter feito outra licenciatura, né? Eu até comentando com as colegas, preparando a roda, os meus professores achavam que eu ia fazer história, eu adorava história, sociologia, nossa... Mas eu queria trabalhar com criança, não me via trabalhando com jovem, não me via trabalhando com adolescente, eu queria criança. E fui para pedagogia. Fiz o FRJ, como a Karine também adiantou, e já trabalhava. Então, para mim, a relação com a graduação ela foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de o tempo todo estar discutindo e praticando. Eu vivia na sala de aula, eu estudava os textos, eu vivia com os meus alunos. Às vezes, o que eu lia no texto, eu não conseguia enxergar nas minhas crianças na minha escola e levava isso para os professores. Cadê essas crianças? Cadê a Câmara Popular? Cadê as pessoas em vulnerabilidade? E tinha muitas dessas questões, porque às vezes eu não identificava, não via a realidade da escola pública na formação, na formação que eu recebia. Isso mudou quando eu fiz a disciplina de didática, que para mim, no curso de pedagogia, lógico, todas as disciplinas, como a Karine já mencionou, elas estão ali voltadas para a formação docente. A gente defende isso, que seja uma formação que esteja voltada realmente para o curso. Mas a didática ela tem aquele papel-chave, aquele papel central de ser aquela disciplina que organiza, que situa, que sistematiza o saber docente, né? Todos os conhecimentos que o docente mobiliza na ação de ensinar, a gente está ali vendo na didática. E ali, quando eu cheguei naquela disciplina, apesar de já ser professora formada, apesar de já atuar na rede pública há um determinado tempo, ali eu comecei a repensar a minha prática, porque eu tinha um olhar assim muito altivo, eu era muito novinha, eu me formei com 18 anos, eu já era professora na rede municipal, então eu me achava professora. E ali eu entendi que eu só ia parar de aprender a ser professora quando eu me aposentasse. Enquanto eu estivesse sendo professora, eu ia continuar aprendendo sobre a docência. Cada aluno, cada turma, cada colega de trabalho, cada formação que eu fizesse, cada disciplina, cada conversa, eu ia continuar aprendendo a ser professora. Então, a pedagogia, a didática trouxe isso para a minha formação. Então, ao invés desse lugar assim, de crítica com relação ao que eu não via a escola na universidade, eu passei a me engajar na formação de professores para a justiça social. Eu falei lá no comecinho, né, que eu tinha essa vontadezinha de trabalhar com formação de professores. Eu queria dar aula no curso normal. Até hoje eu não consegui isso, mas eu trabalho na formação na faculdade, trabalho com graduação, trabalho com a pedagogia, trabalho com outras licenciaturas. Aqui na Unilei, eu já tive a oportunidade também de trabalhar em outras instituições e voltada para isso, para formação de professores para a justiça social, pensando na justiça educacional também, nessa equidade de oportunidades, igualdade de oportunidades educacionais. Então, o meu encontro com a pedagogia, ele é muito atravessado com a minha docência. Eu sou pedagoga docente, entrei na pedagogia com esse intuito e estou nele até hoje. Trabalho com educação infantil,
trabalhei já com séries iniciais, mas só com educação infantil 15 anos, sempre na rede pública, sempre com camada popular, sempre com crianças em situações de vulnerabilidade e sempre nessa perspectiva de valorização do outro, de reconhecimento do outro e de agregar mesmo, de fortalecer laços, criar pontes e estabelecer relações. Bom, eu acho que eu já falei muito, Karine, mas tá rindo, né? Eu falei demais, né? Enfim. Não, deu certinho 10 minutos. Ainda tem 1 minuto, inclusive. Ai, que bom. Então, eu tava aqui tentando controlar mentalmente, achei que tinha estourado, faltava 1 minuto. Então, pois é. Então, eu acho assim, pra gente começar essa conversa, eu acho que eu tentei trazer aqui pontos importantes da minha trajetória e tô aqui pra ouvir as colegas, ouvir vocês e tô muito feliz mesmo de participar dessa roda. Obrigada. Hoje é um dia lindo mesmo. Mas ao contrário de você, que veio já prontinha, né, para pedagogia, novinha, bonitinha e tal, eu vou pegar alguém que já veio para pedagogia como segunda graduação, não que seja velho de forma alguma. Vem professora Marcela, professora Fernanda, Marcela já foi. Vem, Fernanda, vem contar para a gente como é que você veio parar aqui nesse curso. A gente, às vezes, nem eu sei como é que eu vim parar. Em primeiro lugar, boa noite, pessoal. É assim, um prazer muito grande para mim tá aqui com vocês, compartilhando esse momento com as minhas colegas pedagogas, mas especialmente vendo a carinha de vocês, que dá assim, uma saudade no coração da gente nesse momento de pandemia. Para mim, uma das coisas mais maravilhosas da docência compartilhar esses momentos com vocês. Então, vamos lá, para eu tentar traçar alguma lógica na minha trajetória até a pedagogia. Na verdade, a minha relação com a pedagogia começou muito cedo, porque a minha mãe é pedagoga. Minha mãe é pedagoga, normalista, também formada no Carmela Dutra. Quando eu nasci, ela já era alfabetizadora numa escola estadual aqui do Rio de Janeiro, e ela dizia que ela tinha um colchonetezinho que ficava na secretaria da escola, que quando não dava, ela me levava junto e eu ficava lá. Então, eu posso dizer que eu nasci dentro da secretaria de uma escola pública, né, aqui do Rio. Então, eu tive toda essa experiência de acompanhar, eu acompanhava demais a minha mãe nas aulas, eu tinha aquele costume de ajudar a rodar lá a manivela do mimeógrafo para ficar sentindo aquele cheirinho de álcool, né? Aquela coisa toda ficava meio roxa, né? As atividades que iam para as crianças. Então, eu sempre tive essa proximidade com a pedagogia através da minha mãe. E eu tenho uma filmagem engraçada da minha festa do livro, eu devia ter 6, 7 anos, deve ter sido lá na 1990, por aí, 89, 90. E eles fizeram uma entrevista com as crianças e que perguntava assim, o que você vai querer ser quando crescer? E eu respondi assim, eu acho que eu fui a que respondi mais rápido, eu disse na lata, eu quero ser professora, que nem a minha mãe. Então, era um chamado que eu tinha, uma vontade que eu sempre tive de que eu queria ser professora. Agora, como que eu ia ser professora? De que eu ia ser professora? Eu não tinha a menor ideia, mais vaga a ideia. E aí fui crescendo, e que nem a Thalita, eu gostava muito de história, né? Gostava muito de língua portuguesa, mas por ter uma pedagoga em casa, uma professora de escola pública, né? Vocês podem imaginar o quanto que eu ouvi. Não, professora de jeito nenhum, né, gente? Porque professora ganha mal, não vai nem conseguir pagar as contas, faz qualquer coisa, mas pedagogia não, professora não. Então, eu ficava escutando aquilo e chegou o ano do vestibular, eu tinha lá 16 para 17 anos, e de repente eu tinha que escolher, e deu assim aquele branco, eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer agora, porque eu não posso ser professora, porque ganhar mal, vou fazer o quê? Eu gostava muito de línguas, então eu falei, já sei, bolei um plano, né? Eu vou fazer o concurso do Itamaraty para ser diplomata.
Só que para isso eu precisava de um curso superior e eu não tinha ideia de qual eu faria. Na minha época, Relações Internacionais só tinha lá na Universidade de Brasília, não tinha aqui no estado do Rio. Então eu falei assim, já sei, eu vou fazer esse tal desse curso que chama Ciências Sociais. Na minha época, pessoal, não tinha sociologia no ensino médio. Não tinha filosofia no ensino médio. Eu não tinha ideia do que era o curso de sociologia. Mas sabe a mais vaga? Eu me inscrevi, fui fazer a prova e eu não tinha noção do que ia acontecer comigo quando eu chegasse lá. Mas eu tinha um plano, né? Eu vou fazer por causa da ciência política, que o curso de ciências sociais, ele reúne ciência política, sociologia e antropologia. Falei, bom, vou fazer ciência política que com certeza isso vai me ajudar, né, para quando eu chegar lá no Itamaraty. E aí, como toda essa minha trajetória, ela sempre funciona exatamente como eu planejei, eu cheguei na faculdade e eu odiei as disciplinas de ciência política. Eu falei, Jesus, eu não vou conseguir fazer isso, não. Não vai ter jeito de eu fazer isso, como é que eu vou terminar esse curso? E acabei me apaixonando pela antropologia. Então, eu desisti de todas as disciplinas que eu podia desistir de política e fui fazendo só as disciplinas de antropologia. Então, meu foco na graduação foi antropologia. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Com 21 anos eu já estava aprovada no mestrado, num mestrado também de antropologia, né? Aí já não era mais ciências sociais, era só antropologia. Eu fiz a minha graduação na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e fiz o meu mestrado na UF, na Universidade Federal Fluminense, que é aqui em Niterói. E aí eu entrei no mestrado, eu entrei com bolsa. Então, como eu tinha bolsa, eu tinha assinado um contrato que dizia que eu não podia trabalhar, porque eu era bolsista, né? Eu tinha passado numa boa classificação, então eu não podia trabalhar. E aí fiz o mestrado em antropologia. Na época do mestrado, eu pesquisava identidade e juventude, então eu tinha ali uma proximidade com a questão da escola, porque o meu grupo de pesquisa estava em idade escolar, então a gente sempre falava muito nesses assuntos, né? Mas ainda não tinha esse flerte com a vida escolar. Aí, terminado o mestrado, eu fiz a prova para o doutorado, né, que era o caminho lógico, e aí voltei para a UERJ para fazer ciências sociais também, o doutorado em ciências sociais com foco em antropologia. E aí, no doutorado, o meu tema de pesquisa já era mais voltado para a escola, porque eu estava estudando como acontecia a escolha vocacional e tentando comparar como os alunos das escolas particulares faziam a sua escolha de profissão e como os alunos da escola pública faziam a sua escolha de profissão. Então, aí eu comecei já a me aproximar de uma literatura mais voltada para o campo da educação e tive essa proximidade maior porque eu fiz pesquisa dentro da escola, né? No caso da escola que a minha mãe trabalhava. Então, estava lá fazendo meu doutorado e aí foi me dando um estalo. Sou bolsista de doutorado. Também não posso trabalhar. Mas o doutorado vai acabar. E eu preciso trabalhar. E eu vou fazer o quê? Bom, vou dar aula, né? Mas na minha época, quando eu fiz o ensino médio, não tinha sociologia na escola. E quando eu fiz a minha graduação em ciências sociais, também não tinha. Então eu não fiz licenciatura. Eu era só bacharel em sociologia. Eu não podia dar aula em escola. Falei, bom, escola não vai rolar, então eu vou ter que achar uma faculdade para dar aula, né? Já tenho mestrado, e eu tenho essa cara, assim, de novinha hoje. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tinha, sei lá, 23, 24 anos de idade. Eu parecia um bebê, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, de pós-graduação, acharam que era aula trote. Olharam para mim e falaram assim, a professora já está vindo? Eu disse, então, no caso, a professora sou eu. Ah, é aula trote? Então eu volto na próxima. Ela falou, não é aula trote, sou eu mesmo. A professora, no caso, sou eu. Então, assim, eu falei, eu preciso dar um jeito de me colocar no mercado e vou fazer uma pós. Aí eu fui para o Instituto Vez do Mestre, né, que é aqui no Rio de Janeiro, para o curso presencial, que era uma especialização em docência do ensino superior. Isso eu já estava no doutorado, estava no segundo ano do doutorado, no primeiro, uma coisa assim. E aí fui fazer a pós e acabei, assim, criando uma relação muito boa com os professores do curso. E uma das professoras que lecionava, ela me deu prática de ensino, a professora Carly Machado, ela hoje é professora na Rural.
ela me chamou para conversar um dia e falou assim, vem cá, você está trabalhando? Falei, não, tô trabalhando não, tô só fazendo aqui o curso e o doutorado. Ela, poxa, a gente está montando a primeira turma a primeira equipe de tutoria da pós-graduação à distância. Você não quer participar, não? Falei, quero, vou te dar meu currículo, claro, quero, né? E aí eu soube depois que a pessoa da seleção olhou e falou assim, doutoranda? Pro fim, essa não vou chamar, não. Tirou meu currículo. E aí a Carly falou assim, não, ela não entende nada de pedagogia, ela é doutoranda, mas em outra área, bota ela aí, vamos selecionar que vai ser uma boa e tal. E aí eu acabei sendo selecionada para ser da primeira equipe de tutoria da pós-graduação do Instituto Alvez do Mestre. Isso, minha gente, nós estamos falando do magnífico ano de 2007. Então, tudo que vocês estão pensando de educação à distância, esquece, não tinha nada disso. A gente mandava apostila para o aluno pelo correio, aí ele fazia e mandava de volta pelo correio. Quando a gente dava a prova, a gente botava as provas todas debaixo do braço e cada professor ia para um canto para aplicar a prova. Em cada canto assim mesmo. Aqui do Rio a gente ia para Manaus, para o Acre, para Minas, para o Rio Grande do Sul. Cada um ia para um canto para aplicar as provas. Uma vez por mês a gente fazia isso. A gente dava uma aula presencial e aplicava as provas. Então as dúvidas o aluno tirava por e-mail, porque não tinha plataforma naquela época. Então eu digo que eu caí de paraquedas na educação à distância, quando a educação à distância era só mato. Né? Não tinha nada do que vocês têm hoje, não tinha. Eu vi isso tudo nascer, né? E aí eu fui me apaixonando por isso. Eu comecei a dar aula no curso presencial da pós, e cada dia que eu entrava na sala de aula, parecia que meu coração, sabe, dava aquela acelerada. Eu falava, ixi, eu acho que eu achei o lugar que eu quero estar para o resto da vida, né? E aí eu comecei a ler sobre aquilo, mas ainda fazendo doutorado, né, em ciências sociais. Eu sou a doutora em antropologia e tal. E essa professora que me levou, a Carly, ela ria e passava por mim e falava, vivia lendo, falava assim, ih, essa antropologia perdeu. Ih, essa antropologia perdeu. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Todo mundo vai me sacanear, mas eu não quero saber, eu vou fazer pedagogia. Eu preciso dominar as técnicas, eu quero as discussões, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu voltei a ser aluna no curso de graduação de pedagogia. A Marcela foi a minha orientadora no TCC, para vocês terem uma noção. E aí foi essa a minha trajetória. Eu tive um flerte com a educação dentro da empresa, porque até isso me meteram. Eu vi um edital que era para lecionar, chamava sociólogos, eu fui. Era para ler edital de licitação. E aí me contrataram. Eu dava aula na faculdade à noite e trabalhava na empresa, numa multinacional, lendo edital de licitação. Com 2 semanas lendo edital de licitação, me disseram assim, olha, você é uma professora tão boa, você não quer montar aqui o nosso projeto de educação corporativa? Eu falei, tá bom. E aí, quando eu vi, eu já estava trabalhando com educação dentro da empresa. Aí eu fiz o concurso para o Estado. Hoje sou professora de filosofia e de sociologia aqui no ensino médio do Estado do Rio de Janeiro, né, da rede pública, e falei, deixa a empresa para lá, que o meu barato mesmo é sala de aula, é isso que faz meu coração bater. Então foi assim que eu cheguei aqui. Não é mole, não. Que bom, que bom. Mais um talento para a pedagogia. Isso é maravilhoso. E agora, não, por último, mas não menos importante, volta, Denise, volta para a gente para contar o que o destino fez para você virar pedagoga. Então, gente, sou a professora Denise Amorim. Bom demais estar aqui com vocês. Um desafio ficar por último aí, né, e falar da minha trajetória, depois de trajetórias tão lindas, né, como a das minhas colegas que tiveram aqui. Ainda mais meus alunos sabem que eu falo um pouquinho demais, que já esteve comigo aí nos nossos encontros, mas vamos lá. Bom, na verdade, como a Karine falou inicialmente, Estão falando que a minha tela está escura. Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho. Conseguem me ver melhor? Então,
eu caí na pedagogia meio que de paraquedas, na verdade, né? Eu demorei um pouco entre terminar o meu segundo grau e entrar para a faculdade. Eu fiquei 8 anos, tive esse lapso de 8 anos entre terminar meu segundo grau e entrar para a faculdade, por questões pessoais, perdi minha mãe, estava com um filho pequeno, enfim, N coisas, né? E quando eu tive a oportunidade de entrar para a faculdade, na verdade, eu me inscrevi para um curso semipresencial em marketing. E aí, porque eu sempre fui a pessoa das tecnologias, né? Então, eu queria trabalhar com comunicação social, publicidade, marketing. E aí, a minha turma não formou. A minha turma de marketing não formou. E quando saíram as turmas que tinham sido formadas no meu polo, isso em 2008, tinha sido formada uma turma de pedagogia. Eu falei, bom, vou fazer pedagogia, vou entrar para pedagogia e, sei lá, no próximo semestre eu vou lá e troco, né? Formando a minha turma de marketing, eu vou para marketing. E aí, gente, eu nunca tinha pensado em ser professora. E eu simplesmente me apaixonei no primeiro período pelo curso de pedagogia e nunca mais quis sair de lá. E aí eu ia trazer uma curiosidade que, na verdade, não é uma curiosidade, eu acho que é um trabalho divino na minha vida, que uma das minhas primeiras professoras no curso de pedagogia foi a nossa coordenadora do curso de pedagogia, a professora Luciana Mendonça, né? E aí, gente, quem cai na mão da Luciana, né? Não sai, não sai. Tanto que hoje ela é minha coordenadora. Então, a Lu, vou puxar o saco aqui, ela além de minha amiga pessoal, é uma mestra na minha vida, uma inspiração na minha vida. E eu brinco que eu meio que segui ali a linha da Lu quase todo o tempo. E foi muito, muito interessante quando eu já estava na Unileia e ela entrou como minha coordenadora. Então, eu entrei para o curso de pedagogia, eu já fazia o curso, né, que eu comecei a fazer, era um curso semipresencial. Então, era um curso EAD, uma licenciatura em pedagogia, uma licenciatura plena, porém, ela não era só online. Nós tínhamos atividades online ao longo da semana e todos os sábados, durante 3 anos e meio, nós passávamos o dia inteiro no centro da cidade, trocando, dialogando com os amigos, fazendo provas e tendo atividades com os professores. E aí, mas também a gente estava ali não nos primórdios, né? Como disse a Fê aí, né? A Fê chegou quando era mato. Quando eu cheguei, o mato já estava sendo plantado, sabe? Criando raízes, né? Mas ainda tinha, né? Algumas questões a serem vistas no que diz respeito à educação à distância. E para mim ainda era um desafio trabalhar na educação, então eu me voltei totalmente, voltei o meu olhar para a educação à distância, porque é um dos ramos do pedagogo, né? Então, eu não queria lecionar na educação infantil, eu ainda não me encaixava na gestão, e eu falava, o que eu vou fazer daqui? Eu amo a educação, mas o que eu vou fazer daqui? E logo no início eu tive esse olhar para as possibilidades, né? As limitações, as potencialidades e os desafios da EAD. Então, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, do curso de pedagogia, sobre potencialidades, desafios e limites da educação à distância. E como eu tinha perdido muito tempo entre o meu segundo grau e a educação à distância, eu emendei, né? Eu terminei meu curso num mês, peguei, ainda não tinha pego o diploma, peguei só a conclusão lá e fui direto fazer uma pós-graduação. E aí a minha pós-graduação ela foi direto para um olhar para o uso das tecnologias na educação. Eu acho que alguns de vocês já foi meu aluno na disciplina Educação e Tecnologia, no curso de Pedagogia, ou no de Letras, ou no de História, né? Que é a minha disciplina no curso. Eu sou professora da disciplina de Educação e Tecnologia e também da disciplina de Educação Social, que foi essa experiência aí, uma das experiências que eu apresentei para vocês no início. E aí eu fiz eu fiz a pós-graduação em Educação e Tecnologia e depois eu fui fazer
uma especialização na UF em planejamento, gestão e implementação de EAD, uma pós-graduação de 2 anos. Então, eu adentrei completamente, né, não só na pesquisa, mas num olhar mais apurado para a educação à distância e no papel do pedagogo, né, seja no desenvolvimento, na implementação e na gestão de cursos à distância, que é a área na qual eu atuo hoje. Então, para a gente pensar aí, né, todos os espaços que o pedagogo pode atuar. E aí, eu estou vendo aí que tem um monte de gente falando no chat, eu fico com esse olhar para o chat, estou vendo aí que tem um monte de aluno aí que são meus alunos, que bom. E aí, quando eu terminei essa pós-graduação da UF, um professor, o professor Fábio Maia, que deve ser professor de alguns de vocês também, meus professores, meus mestres na minha vida, o professor Fábio Maia, que era coordenador da educação à distância da AVM também, assim como a Fernanda, assim como a Marcela, eu também fui professora da AVM, que depois veio para a Unileia. O professor Fábio Maia, que foi meu professor na especialização em educação e tecnologia, me chamou para trabalhar com ele na graduação, na disciplina de Educação e Tecnologia. E, ao mesmo tempo, eu fui para o consórcio CEDERJ, no curso de Pedagogia na Unirio, orientando trabalhos de conclusão de curso na área de mídia e educação, Educação e Tecnologia e Educação à Distância. Então, eu consegui ter essa experiência em duas universidades, uma pública e uma privada, né, no consórcio CEDERJ e na AVM, depois na Unileia, numa disciplina na qual eu me especializei. Estão falando que o Fábio é um fofo também. Fabinho. E aí, gente, no meio disso tudo, eu também trabalho desde 2009 numa ONG, uma ONG que trabalha com políticas públicas. Desde um ano depois que eu estava começando a cursar pedagogia, eu trabalho numa ONG durante muitos anos, nos anos iniciais, como promotora de eventos, organizando cursos na área da saúde pelo Brasil. Cursos não, congressos, seminários e eventos na área da saúde. E depois a ONG começou a investir no desenvolvimento de uma plataforma de EAD para a implementação de cursos voltados para a área de educação, para advocacy e políticas públicas na área da saúde, né? Trabalhando com o nosso foco na área da saúde. E hoje nós estamos implementando 3 cursos, eu presto consultoria de EAD nessa ONG, além do trabalho que eu desenvolvo na Unileia, e para mim, assim, é super importante, né, fazer esse vínculo, né, saúde, educação, tecnologias, e foi o vínculo que eu trouxe no meu mestrado. No meu mestrado, e detalhe, tá, gente? Eu sempre brinco com isso. Estou fazendo, né? Estou finalizando o mesmo mestrado que a Lu e o Fábio fizeram, que é Educação em Ciências e Saúde, num laboratório que tem como foco o ensino, né? A educação em ciências e saúde, com foco no uso das tecnologias digitais. E aí eu trabalhei dentro da temática da educação social, porque eu fiz o meu mestrado num campo, que é um campo dentro de uma comunidade aqui em Copacabana, no Pavãozinho Cantagalo, no qual a gente utilizou, né, no campo, a abordagem temática de Paulo Freire para levantar temáticas relacionadas. Karine, me trava, eu não sei como é que eu estou aqui de tempo, já me perdi. Eu falo demais. Você está sem som? Você começou 8, agora são 17, então você tem 1 minuto. Tá, não, tá. Então, gente, no meu mestrado, eu trabalhei a temática da educação social, um olhar para o território, para o contexto de vivências dos alunos. Nós levantamos as temáticas a partir da abordagem temática de Paulo Freire e com o uso de tecnologias, as atividades que nós desenvolvemos, como produto final foi uma revista digital, #fica a dica aí para os alunos de Projetos e Práticas 3, né? Nós criamos uma revista digital no qual os alunos gravaram entrevistas, editaram vídeos, fizeram roteiros e trouxeram o olhar dele para as questões da saúde relacionadas ao território de vivência deles dentro da favela, da comunidade. Então, essa tríade, educação, tecnologia, saúde, é uma tríade que faz parte da minha vida, e isso vinculado à educação social, né? E o olhar para o pedagogo, o olhar para a atuação
dentro de organizações não governamentais, né? E dentro de uma educação social também faz todo sentido para mim. Então, para mim está sendo assim um prazer enorme trabalhar essas duas disciplinas com vocês, Karine. Acabei, juro. É isso, pessoal. Vocês Desculpa estão sendo aí, maravilhosas. Mas a gente, do pedagogo, fala demais, né? A gente fala muito para contar as nossas histórias, as nossas trajetórias, as idas e vindas. A gente tinha planejado uma coisa que agora eu estou vendo que se a gente ficar aqui fazendo tudo que eu tinha planejado para perguntar para elas, a gente vai ficar até amanhã de manhã. Então... vamos fazer o seguinte, eu vou chamar as meninas de volta, todas elas, a gente já vai começar a se encaminhar aqui para o final. Foi um momento mesmo de abrir as nossas mentes e pensar possibilidades para a nossa carreira futura, locais, lugares e tempos de atuação do pedagogo no mercado de trabalho, a atuação do pedagogo na vida das pessoas, né, na trajetória de outros, quando a gente toca outras almas humanas, né? Então, eu peço que todas voltem para cá e a gente se encaminha aqui pensando limites, perspectivas da profissão em 2, 3 minutinhos, para a gente poder cumprir minimamente um horário acordado. Fernanda, com você. Ai, eu nem sei por onde eu começo. Repete a pergunta. Não, são palavras finais, colocando limites, perspectivas, enfim. A fala é livre. O que você gostaria de dizer para os futuros pedagogos do nosso país em 2 minutos, 3 minutos? Ui, 2 minutos. Já viram que eu não sou boa nisso, né? Mas vamos lá. O limite, gente, o céu é o limite. Eu fiz um concurso uma vez para o Pedro II para dar aula para criança e eu passei assim, em segundo lugar, teoria, prova incrível. Na minha prova de aula, eu acho que a nota do lado devia estar escrito assim: por favor, não volte, não faça isso com as crianças. Eu não tenho o menor talento para dar aula para criança, mas menor talento. Então, não se limitem por essas questões de tipo, tem que gostar de criança para ser pedagogo. Não tem que, né? Eu converso muito bem com adulto, eu já entendi que meu barato é adulto. Então, assim, não se limitem pelos estereótipos que vocês conhecem, não se limitem pelas caixinhas, né, que tentam colocar a gente, e abracem as potencialidades e as possibilidades dos encontros, né? Eu vou contar para vocês uma história em 30 segundos, prometo, viu, Karine? Eu uma vez, como eu falei, né, que eu cheguei aqui só tinha mato, né, na EAD, eu fui dar uma aula em Manaus e a gente tinha que levar as provas. Eu tinha pavor de botar as provas na mala e extraviar, então eu fui abraçada com as provas dentro do avião. Gente, são 7 horas de voo, tá? Contando as escalas, 7 horas abraçada com as provas. Eu aterrissei em Manaus e eu dei a aula, e foi uma aula super legal, mas eu tava assim, um caco, né? E aí, no final da aula, vieram 3 alunas, assim, se aproximaram de mim, assim, ai, Fernanda, foi tão legal. E eu adoro esse momento de troca, de carinho, né? E elas falaram assim, foi tão boa a sua aula, mas você tá com uma carinha tão cansada. E aí eu, né, falei, gente, porque foram 7 horas de voo, né, abraçada com as provas, tô um pouquinho cansada. Aí elas olharam para mim e disseram assim, né, professora, animadíssimas, a gente viajou 22 horas de barco, foram 2 barcos e 1 ônibus para estar aqui, mas a gente tinha que assistir a sua aula, e valeu a pena cada minuto, porque foi incrível. Eu me arrepio só de lembrar disso. Esse foi um dos momentos em que eu tive certeza de que eu estava no lugar certo. Então, assim, como uma reflexão final, eu vou deixar para vocês um pensamento do Jung, que não é pedagogo, mas também dialoga muito com a gente, que ele fala, né, domine as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você for tocar uma alma humana, seja só outra alma humana. E é isso, a gente é gente encontrando com gente, né? E obrigado pelo carinho de vocês, de sempre, de hoje, o carinho nas salas. E vocês podem ter certeza que vocês ajudam a dar sentido para a minha vida. Obrigada.
Perfeito, Fernanda. Thalita. Bom, palavras finais que não finalizam, conclusões que não concluem, porque eu acho que a ideia principal aqui é abrir um canal de comunicação, um canal de reflexão. Eu sempre brinco, a brincadeira séria, né, com os meus alunos, que eu fico feliz quando eles saem da aula me dizendo que estão cheios de ideias, cheios de dúvidas, cheios de perguntas. Que bom, então a aula foi boa. Então, assim, Karine, não ter sido o que a gente planejou também é bom, né? Porque não queremos dar resposta, mas a gente quer suscitar novas perguntas, novas dúvidas e novas questões. Com relação à pedagogia, aos futuros pedagogos, eu quero dizer da importância da docência e da pedagogia, da formação do professor, formação para a docência. Pode parecer assim piegas, né? Já caiu um pouco no senso comum, né? A gente escuta muito o discurso de que o professor é muito importante, mas a gente não vê efetivamente na prática, né? Pensando nas políticas e nas ações, essa valorização de fato acontecer, né? A gente vê no contexto agora da pandemia, tem que voltar à escola, tem que ter aula presencial, mas o professor não precisa ser vacinado agora. Ele pode ser vacinado depois, né? Eu acho que é um exemplo bem claro para a gente pensar, né? Como que isso é dicotômico e como que isso é complicado e complexo. Mas, apesar disso tudo, eu quero deixar registrado aqui da importância, sim, importância social, importância política e até, sim, não principalmente, né? Para não dizer isso, econômica, né, a docência, a pedagogia, a formação de professores, ela é importante, ela faz diferença e por isso ela é tão atacada. Né? E puxando a sardinha para o meu lado, né, pensando na minha formação, na minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, eu quero deixar para vocês uma fala do Kenneth Zeichner, que é um americano, que a formação dele a gente pode dizer que equivale à pedagogia aqui no Brasil, então ele é quase pedagogo, e ele diz que nós não podemos aceitar que os filhos dos outros tenham uma educação, uma formação, uma escola que seja diferente da que nós queremos para os nossos filhos. E é nisso que eu baseio a minha docência. Cada aluno meu é como se fosse um pedacinho de mim, seja lá na educação infantil, seja aqui na graduação. Eu não posso querer para vocês, para os meus pequenininhos, uma educação, uma formação que seja diferente daquela que eu quero para os meus. Isso é fundamental quando a gente está pensando em uma formação docente, uma docência que olha para o outro com afeto, e não só aquele afeto assim de passar a mãozinha na cabeça, mas um afeto de reconhecer valor, potencial e investir. A gente só investe naquilo que a gente acredita. Bom, já estourei meus 2 minutos faz tempo, então é isso, gente. Beijo e obrigada. Olha, teve uma estudante que eu perdi aqui para cima, Rosana, que perguntou se vocês se sentem realizadas financeiramente. Mas eu não vou perguntar isso para vocês, não. Eu vou responder rapidinho aqui. Olha, eu vou dizer para você que a gente está entre o que a gente esperava que ia ganhar quando começou a carreira, né? E aquilo que a gente achava que ia ganhar, entende? Eu hoje, eu acho que ganho mais do que achei que ia ganhar quando comecei a minha carreira, né? Mas ganho menos do que eu acho que eu mereço pelo tanto que eu trabalho, entende? Mas quando a gente fala de desvalorização salarial, realmente toda carreira tem seus prós e contras, né? E esse é um contrão. Bom, Denise agora, para ela não ser a última de novo, e depois a gente fecha com Marcela. Gente, a Karine me botou para não ser a última, para eu não atrasar mais, entendeu? Vocês não estão entendendo. Tá vendo? Eu sou Por que será, né? Por que será? A pessoa fala demais.
Mas, gente, eu faço minhas as palavras da Karine aí respondendo a pergunta da aluna. Não conta isso nos meus 2 minutos. Não, é sério. Eu acho que é isso, né? A gente tem uma perspectiva e tem sempre esse olhar para, não vou ser professor, professor ganha mal, né? Mas eu acho que é isso. Além da experiência, além do prazer e da gratidão, né? Eu acho que ainda mais para nós aí, dividindo, né, com as 5 colegas e com a professora Luciana aí, né, que somos formadoras de professores, né, ver que nós estamos realmente lutando por uma educação de qualidade e ver que nós estamos formando profissionais que vão, né, Fê? A gente conversou sobre isso essa semana, sobre uma mensagem que a gente recebeu sobre o quão importante, né? Eu mandei uma mensagem para a Fê de madrugada. Acorda de manhã e olha teu e-mail, a mensagem que eu te encaminhei para começar o dia bem. Quando a gente vê vocês progredindo, né? E ver o nosso trabalho sendo replicado, sendo multiplicado. Eu acho que mais rico do que isso não tem, né? Mas também é isso. Talvez essa melhoria na questão salarial e tal também diga respeito a uma formação permanente, a uma formação continuada, né? Nós, enquanto formadores, não somos só formadores, somos pesquisadores, somos autores, então, né? Já trazendo isso, a minha fala final: estudem, permaneçam estudando, permaneçam ampliando seus conhecimentos, evoluam. E isso não quer dizer só uma evolução financeira, isso quer dizer uma evolução de práticas, isso quer dizer uma evolução de conhecimentos, né? E aí, puxando a sardinha para o meu lado, eu sou professora de educação e tecnologia, as tecnologias estão aí evoluindo a cada momento. Vejam o que acabou de acontecer com a gente há 1 ano e pouco atrás. A gente se deparou aí com um cenário, né, no qual todos os professores precisaram se reinventar, né, se adaptar, e muitos tiveram que trazer metodologias tradicionais de ensino, para a tela do computador, e teve frustração, e teve sucesso, mas é isso, a nossa prática, a nossa luta, ela é diária, e a nossa formação precisa ter. Então, minha palavra para vocês é: busquem a formação continuada de vocês sempre. E aí eu queria trazer, para fechar, né? Porque aí meus colegas trouxeram aí autores e tal, aí fala, a Denise só fala, gente, a Denise não traz um autor. Então a Denise vai trazer 2 autores, óbvio, eu não poderia deixar de trazer o Paulo Freire, uma fala do Paulo Freire, que é a fala que, na verdade, eu abro a introdução da minha dissertação de mestrado, pensando a educação social, pensando uma educação, a necessidade de uma educação contextualizada, com foco na autoria do aluno. Então, para a gente pensar, é uma fala que ele traz, eu não vou trazer na íntegra, mas por que não adaptar, né? Não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes docentes, os conteúdos curriculares e as realidades vivenciadas por esses alunos, pelos nossos alunos, de modo que os nossos conteúdos curriculares realmente façam sentido na vida deles, né? E um outro autor que eu queria trazer para vocês, que os meus alunos já devem estar cansados de ouvir essa frase, porque eu mando direto. Eu sempre abro as minhas disciplinas com ela, pensando na integração e nas possibilidades de trabalho colaborativo e aprendizagem colaborativo nas nossas disciplinas. É uma fala do Henry Jenkins, em Cultura da Convergência, que ele diz que, e aí serve também para nós enquanto professores, né, para nossos alunos, nenhum de nós pode saber tudo. Cada um de nós sabe alguma coisa, né? E podemos unir nossas expertises, nossas habilidades para a construção de uma aprendizagem colaborativa e um projeto para o bem comum. É isso, pessoal. Obrigada. Linda, Denise, linda. Marcela. Coube a minha missão de fazer o fechamento. Após todas essas lindas reflexões, com as quais eu também concordo muito, pedagogia sem docência, sem discência, não existe. Não existe. Então, eu trago, para finalizar, pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. O que aconteceu aqui com a Karine, ela não falou, eu planejei. E o que eu planejei, o que planejamos, não aconteceu. Bem-vindos à docência, à pedagogia real, é isso.
É esse movimento? Enquanto vocês estavam citando, já eu lembrei do Fernando Pessoa, que eu vou fechar. Estava programado aqui? Não, eu fui. E essa é a verdadeira praxis pedagógica, é ação, reflexão o tempo inteiro. Então, sejam futuros pedagogos e pedagogas, autores na construção dessa docência. A gente está vivendo, no Brasil, uma tentativa de padronização da docência. E a gente tem que romper. Então, eu fico muito feliz em trabalhar na Unileia, que nos dá essa possibilidade de autonomia. As nossas disciplinas, os projetos e práticas, as construções que vocês fazem nessas disciplinas não são apenas para fazer algo burocrático e para vocês depois terem um diploma. Eles têm um sentido, um engajamento, porque é isso, é o que vocês já disseram, essas minhas queridas amigas disseram, é contínuo. Então, eu trago o Paulo Freire, para finalizar, sabendo que não há docência sem discência, educar não é transferir conhecimento, e ensinar uma especificidade humana. São os 3 pilares desse livro, Pedagogia da Autonomia, que para mim é um livro que me embasa desde o início, há 20 anos, e continua me embasando, e toda vez que eu leio é sempre mais um aprendizado. E é isso, sejam críticos dos currículos escolares, sejam autores dos currículos escolares, e usem a dimensão humana, porque ser pedagogo é justamente trabalhar com essa dimensão humana, com essa afetividade. Isso é tão maravilhoso, é tão essencial. E sejamos sempre críticos nas nossas práticas pedagógicas. Né? A Denise comentou, ninguém soube fazer nada. Todos os especialistas do mundo em educação não podem dar as respostas para a educação que a gente está vivenciando agora na pandemia. Ninguém. Vocês não vão ter acesso a lives de nenhum especialista que vão falar, olha, a receita agora na educação do século XXI, na pandemia, é essa. Não existe. Nós estamos construindo. Então, eu reconheço que ano passado, no meu ensino médio, eu fui uma péssima professora, porque eu não soube lidar, assim como milhares e milhares de professores brasileiros não souberam lidar. Então, eu chorei, eu reconheço que eu chorei, que eu falei, meu Deus, eu podia ter feito diferente, mas eu estava angustiada, eu estava estressada, eu estava com medo, continuo, mas vou aprendendo. Então, eu aprendi que quando o aluno falou assim, professor, o que você passou para mim, eu não gostei, não. Muda isso. Eu agradeci, aluno, muito obrigada, porque foi a partir dali que eu modifiquei, e agora, para finalizar, então, eu trago Fernando Pessoa. Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga. Mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Construam os seus palácios pedagógicos não baseados no seu egocentrismo. Deixe de lado. Faça da sua docência pontes que possam emancipar pessoas, construir um mundo melhor e fazer com que sejamos construtores de mundos com mais justiça social, com mais coletividade, união, com mais humanidade e ética. Muito obrigada a todos. Linda, linda, Marcela. Fechou com chave de ouro. Eu tinha separado um trecho do Oprimido, que ele vem falando da praxis, mas eu acho que vocês falaram tão lindamente, e a gente já está tão adiantado na hora, que eu acho que eu vou abortar esse finalzinho. Era um trecho relativamente longo, né? Mas a praxis já foi muito bem representada por vocês. Eu peço, então, agora
que todos abram as suas câmeras para a gente pelo menos ter um minutinho desse olho no olho, que faz tanta falta para todos nós, para que a gente possa tirar uma foto bem bonita, rostinho colado com rostinho, mesmo que seja assim, dessa maneira, separados por uma telinha. Em breve a gente vai poder ter esse encontro presencial, assim, não pode... híbrido. Pode, Lu, ter um encontro presencial no curso? Poder pode, mas como nós somos do Brasil inteiro, né, gente? É verdade. Não manda levar as provas, tá? Mas olha só. Não me manda levar as provas, não. Eu não quero levar as provas. Tá bom, você não leva as provas, mas bem que eu ia gostar de dar um passeio por aí, por onde esse povo todo mora nesse Brasil, viu? Karine, de repente uma rede pedagógica, né? A gente marca um encontro, se espalha pelo Eu quero ir para o norte e sul, eu quero ir para o norte, eu quero ir para o sul, eu quero ir para o nordeste e o centro-oeste. Sudeste também. A gente faz assim, vou fazer um projeto para a gente ir visitando o Brasil inteiro. Gente, olha, muito obrigado, estudantes de pedagogia. A gente agradece muito a presença de todos vocês. É muito importante para a gente estar mais próximo, mais ligado, para a pedagogia realmente fazer parte da vida e do cotidiano de vocês. Estamos à inteira disposição para qualquer coisa que vocês precisem. Uma boa noite e um feliz dia do pedagogo para todo mundo. Tchau, gente.